E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste com dois grandes processadores da linha Xeon, o Xeon E5-2620V3 versus o Xeon E5-2640V3. O Xeon E5-2620V3 já é muito popular e inclusive eu acredito que seja um dos mais vendidos até hoje, isso porque ele tem um custo-benefício muito alto. As maiores vantagens do Xeon E5-2620V3 é que é um processador que aguenta as placas de vídeo medianas do mercado muito bem, além dele ter 6 núcleos, 12 threads, uma frequência base de 2.6 GHz, podendo chegar até 3.2 com lock do Turbo Boost liberado, e um consumo de energia relativamente baixo, o que é bom para os processadores Xeon, uma vez que as placas-mães que a gente compra para montar em o kit Xeon normalmente são placas-mães mais simples, até para compensar e ter uma boa relação de custo-benefício mesmo. O E5-2640V3, em tese, é um processador superior ao E5-2620V3. Antes mesmo da gente fazer o teste, a gente já sabe disso. Mas o teste ainda assim é válido para a gente analisar a relação do preço e do desempenho para ver qual compensa mais. O E5-2640V3 é um processador que está sendo muito levado em consideração hoje, porque é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads, tem uma frequência muito boa. Em estoque ele tem uma frequência que pode chegar até 2.6 GHz e com o desbloqueio do Turbo Boost pode ir até 3.4. Além disso, ele tem a vantagem de ser um processador que consome muito pouco, mesmo com toda essa potência. E por conta da sua construção, ele consegue ter um desempenho até um pouquinho maior em alguns jogos que o E5-2678V3. Nós ainda não fizemos testes aqui no canal e a gente ainda vai testar isso mais a fundo para descobrir como que funciona. Então se inscreve aqui para acompanhar também esses testes. Muita gente me manda mensagem aqui no canal perguntando se vale a pena fazer um upgrade do Xeon E5-2620V3 para o E5-2640V3. Isso porque o 2620V3 está custando hoje mais ou menos uns R$150, enquanto o 2640V3 você pode encontrar até mais ou menos R$250. E a gente vai descobrir tudo hoje nesse teste. Então já deixa aquele seu joinha e bora assistir o teste. Vale a pena lembrar que o teste de hoje vai ser feito com esses processadores apenas do jeito que eles vêm de fábrica, ou seja, sem alterar em nada. Eu vou usar uma placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB, também 16 GB de memória RAM em Dual Channel com a placa-mãe que eu sempre indico aqui no canal, que é a Ronan ZX99 8MF. Os gráficos de todos os jogos vão estar na resolução HD e no mínimo, porque apesar da minha placa de vídeo ser bem bacana, esses dois processadores Xeon são muito fortes, então ela não daria conta de acompanhar o desempenho deles se eu deixasse o gráfico no máximo e ela acabaria limitando o desempenho dos dois. Nesses testes eu não vou levar tanto em consideração o nível de utilização entre os dois processadores, até porque o Xeon E5-2640V3 tem mais núcleos que o 2620V3 e uma frequência um pouquinho mais alta também. Então realmente não faz sentido eu ficar observando o nível de utilização. O 2640V3 sempre vai ser menos utilizado do que o 2620V3, mas os dados estão aí na tela para você conferir. E o primeiro jogo a ser testado aqui é o Counter-Strike, o famoso CSGO. E durante o teste é possível notar que o 2640V3 já está tendo um desempenho superior em relação ao 2620V3 logo do começo. Apesar de uma pequena diferença, é notável que o frame time no lugar do 2640V3 é um pouquinho menor do que o 2620V3, o que quer dizer que se você jogasse o Counter-Strike no 2640V3, o tempo de resposta seria um pouquinho mais rápido. É muito pouca a diferença, mas seria sim um pouquinho mais rápido. O Counter-Strike estava com os gráficos no mínimo e sem nenhuma modificação ou código especial para dar mais FPS. E o FPS médio no E5-2640V3 foi de 305 FPS, enquanto no 2620V3 foi de 208 FPS. Mas no E5-2640V3 foram 100 FPS a mais, o que é muita coisa. Em contrapartida, o FPS mínimo no 2640V3 foi de 71, enquanto no 2620V3 foi de 110. O 1% low no E5-2640V3 ficou na casa dos 81 FPS, o que é muito alto, e o 2620V3 ficou na casa dos 73 FPS, o que também realmente é muito alto. E o FPS máximo ficou em 714 FPS no 2640V3
versus 374 no 2620v3. No game Assassin's Creed, nós temos o 2640v3 logo de cara também, superando o 2620v3 na questão do desempenho. O jogo foi testado com todos os gráficos no mínimo e na resolução HD, isso por conta da placa de vídeo que eu utilizei no teste, porque se aumentasse os gráficos, com toda certeza iria gargalar no 2640v3. Durante todo o teste podemos notar que o frame time, ou seja, o tempo de resposta também está um pouquinho menor no 2640v3, mas para esse jogo não é tão relevante, até porque não é um jogo que se joga online. Ele é mais focado na campanha single player, então você não precisa de ter aquele desempenho excepcional em questão de tempo de resposta. Ao final do teste, nós tivemos uma média de 96 FPS com o Xeon E5 2640v3 e uma média de 76 FPS com o 2620v3. Foi uma diferença de 20 FPS, o que é realmente considerável. O jogo Forza Horizon é um game muito bem otimizado e a taxa de desempenho é bem nítida também desde o começo. O E5 2640v3 fica com uma vantagem bem legal. Novamente nós temos o tempo de resposta um pouco menor no 2640v3, o que é mais interessante, mas também não podemos deixar de notar que ambos os processadores têm um desempenho muito bom. Afinal do teste, o Xeon E5 2640v3 atingiu uma média de 118 FPS, o que é muito boa para o processador em estoque. E o Xeon E5 2620v3, uma média de 96 FPS. Nesse caso, o E5 2640v3 teve 22 FPS a mais na média. O jogo Shadow of the Tomb Raider tem um benchmark muito bom e realmente dá para ter uma boa noção do desempenho dos processadores nesse jogo. O mesmo ocorre desde o começo do teste. É possível notar que o 2640v3 consegue extrair um maior desempenho. O tempo de resposta também é menor no 2640v3. Ao final do teste, nós obtivemos uma média de 119 FPS no 2640v3 e uma média de 103 FPS no 2620v3. O 2640v3 em todo o teste atingiu no mínimo 90 FPS e no máximo 189, enquanto o 2620v3 atingiu no mínimo 76 FPS e no máximo 155. Ficou bem nítida a vantagem do 2640v3, mais especificamente para esse jogo e os outros jogos single player, os dois tiveram um desempenho muito bons. Normalmente você aumentaria os gráficos para ter a resolução, para ter um gráfico mais bonito, e você não usaria todo esse FPS. Normalmente quem joga esse tipo de jogo joga mais ou menos com 60 FPS. O game Far Cry New Dawn é um dos jogos que tem um teste de desempenho mais conturbados que eu trago aqui. Isso porque ele é um teste mal otimizado, pelo menos aqui no meu computador, em todos os processadores que eu testei, ele dá muitas microtravadas. Mas é interessante testar também nessas condições. Nesse caso, se nós observarmos o teste, vamos notar um comportamento muito parecido com os outros testes também. Mas em alguns momentos o 2620v3 até consegue entregar um pouquinho a mais de FPS, mas o resultado final acaba que também não é muito fora da média. Nós temos um FPS médio aqui no Far Cry New Dawn de 85 no 2640v3 e de 76 no E5 2620v3. Enquanto o FPS mínimo e máximo no 2640v3 foram de 43 versus 130. E no 2620v3, respectivamente, 11 e 111. Então a gente teve uma estabilidade bem menor no 2620v3. No jogo GTA V, nós temos um programa de teste dividido por cenas e pode acontecer de variar o desempenho de acordo com cada cena. Nesse caso, também não consigo reparar uma grande vantagem em relação ao 2640v3 e o 2620. No gráfico do frame time, parece que o tempo de resposta está muito parecido, e ao final do teste nós tivemos uma média de 131 FPS no E5 2640v3, enquanto no 2620v3 nós tivemos uma média até maior. Então o resultado do GTA foi diferente. O E5 2620v3 ganhou com 142 FPS, uma diferença. O E5 2640v3 teve um FPS mínimo na casa dos 70 e 1% low na casa dos 64 FPS. Nesse caso, o 2620v3 teve um FPS mínimo de 67, ou seja, ele variou um pouquinho para baixo, e 1% low bem próximo ali também, na casa dos 62 FPS.
vou dar aqui minhas conclusões sobre o teste, mas antes mesmo de você ver minhas conclusões, eu quero que você digita aí no comentário o que você achou, qual processador que você acha melhor e por quê. Vai ser muito interessante saber o que você pensou ao ver o teste. Então, se já foi aí embaixo, deixou o comentário, agora sim vou dar a minha opinião. Bom, isso é inegável, é notável que o Xeon E5 2640V3 teve um desempenho maior que o E5 2620V3 na maioria dos jogos. E sim, um desempenho até considerável. No CSGO, por exemplo, uma diferença de desempenho de 100 FPS. Em outros jogos, com uma diferença de desempenho média variando de 10 a 20 FPS. Se a gente pegar o valor dos dois, óbvio que o E5 2620V3 ele sempre vai ser mais custo-benefício que o Xeon E5 2640V3. Isso porque ele custa R$150 e o E5 2640V3 está custando hoje mais ou menos R$250, que é mais ou menos uns 70% a mais que o E5 2620V3. Ele não entrega 70% a mais de desempenho. Então, fazendo só essa análise simples, o E5 2620V3 leva vantagem. Mas ao analisar uma peça de computador, também é legal analisar até com qual peça que ela pode trabalhar. Na hora que a gente começa a perceber isso, a gente vê que o 2640V3 ele realmente acaba sendo mais monstruoso, porque ele consegue trabalhar com placas de vídeo high-end, top de linha mesmo, até para o ano de 2021. Segundo o site pcbuilds.com, que tem uma calculadora lá, chama The Bottleneck Calculator, o 2640V3 consegue trabalhar até com uma RTX 3070, isso em estoque, tá? Do jeito que a gente testou aqui. Enquanto o E5 2620V3 trabalharia no máximo com uma RTX 2060, uma GTX 1660 Super. A minha recomendação é essa para você. Se você for comprar uma placa de vídeo com desempenho superior à RTX 2060, aí beleza, você vai para o 2640V3, porque vai ser realmente a melhor opção do momento para você. Agora, se você for pegar uma placa de vídeo com desempenho um pouquinho abaixo disso, vai no 2620V3 ou no 2630LV3, que tem um desempenho muito parecido, e você vai ficar bem servido. Vale a pena lembrar que essa é só a minha maneira de pensar e você pode discordar dela o quanto quiser, viu? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e caso você tenha gostado, deixar aquele joinha ali embaixo é fundamental para eu saber. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Assista os vídeos que vão ser recomendados na próxima tela, inclusive se sair a parte 2 desse teste, com os dois processadores com desbloqueio Turbo Boost ativo, vai estar também ali na tela final. Bye bye!